Salve, salve pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Eslen Podcast. Hoje o meu convidado é um convidado que deve ter sofrido muito, assim como eu sofri na minha vida com o nome, que é o Kurt Hemany. Muito Isso prazer mesmo. em conhecê-lo. Kurt, a gente já trocou ideia pela internet. Você é um cara que dá aula no Instituto de Psicologia Baseada em Evidências. Então, um cara muito querido por nós aqui da equipe. É um prazer receber você. Já foi no podcast do Jean também aqui no estúdio, né? O Kurt, ele é psicólogo e doutor em ciências da saúde. Vamos começar pelo começo, cara. Kurt Hemany. O que aconteceu com você, assim como aconteceu comigo? Pois é, o meu pai, ele é técnico de escavação, desmonte de rochas, e aí um dos autores de um dos livros era de um engenheiro, meu pai não é engenheiro, chamado Kurt Hemany. Olha só. Aí ele queria que eu fosse engenheiro civil, e eu fui para outro lado, e foi isso. Kurt Hemany foi em homenagem a esse livro que meu pai leu, que é se eu não me engano, é de um engenheiro também. A galera erra muito? Demais. Mas eu não corrijo. Eu também não. O importante é que se lembre de mim, né? Eu vou tipo ao Banco do Brasil, a Caixa, algum lugar assim que eu não vou voltar e ter contato com a pessoa, ela erra meu nome, chama de Elsen, Eslo, Elson. Eu não corrijo, eu só troco ideia e não tem muito o que fazer, né? Perfeito. Kurt, você é um cara que dá aula lá no Instituto de Psicologia Baseada em Evidências. Você é um cara que dá um curso inteiro lá sobre como tratar depressão. Exato. Né? E também você é um cara que, quando a gente vai olhar o seu currículo na internet, em termos de conteúdo acadêmico, produção de artigo científico, você é um cara que participou de vários estudos, sim, inclusive sobre a abordagem que você ensina para tratar a depressão. Primeiro, o que é depressão para a galera que está aqui assistindo? Como é que a gente consegue? A gente já teve outros episódios de psicopatologia aqui com o Jean e tal. Aliás, se você é um profissional da psicologia, eu sugiro muito que você assista aquele episódio. É um episódio intitulado O que é uma doença mental, onde a gente fala sobre psicopatologia, os limites do DSM, as novas propostas e tudo mais. A gente também fez um episódio sobre transtorno de personalidade borderline, que é só sobre isso. Mas depressão, a gente sempre fala aqui, podcast, vem nutricionista e todo mundo fala que é importante dormir por causa que pode ser fator de risco para depressão, dormir mal e tal, alimentação e tudo mais, estresse. Agora vamos tentar nos debruçar nesse episódio aqui especificamente sobre depressão como uma psicopatologia e depois a gente vai para a parte do tratamento dela. Perfeito. Olha, a depressão é o termo que os autores, os livros... chamam assim esse nome de forma quase avulsa, depressão, né? Mas é muito importante que a gente saiba que o nome correto não é depressão, mas a literatura científica, até de alto nível, chama assim depressão. Mas nós geralmente estamos falando do transtorno depressivo maior. Essa é a categoria, a definição, é a psicopatologia que geralmente nós estamos nos referindo quando falamos do termo depressão, né? Esse termo surgiu mais ou menos, pelo menos na literatura, nas categorizações médico-psiquiátricas, em 1950. O termo, esse conjunto de sintomas, em 1950. Então é relativamente recente. Antes, a depressão era conhecida de outras formas, como melancolia, psicose maníaco-depressiva, e aos poucos, com o avanço das estatísticas, das categorizações mais sistematizadas, a depressão começou a ser vista como um fenômeno bastante assim, conhecido e cada vez mais frequente, de modo que ela começou a ser chamada de depressão endógena, depressão neurótica, e ao longo dos últimos 70 anos, né, desde 1950, na sexta classificação, na sexta CID, nós estamos na CID 11 hoje, na CID 6, salvo engano, ela surgiu como uma categoria distinta, bem definida. Quando eu digo bem definida é porque em outros tempos havia uma indefinição do termo. Às vezes era uma pessoa que, na verdade, tinha um transtorno bipolar, às vezes era uma pessoa que tinha uma esquizofrenia, e elas estavam ali englobadas, né, dentro
de melancolia, de depressão, de embotamento. E depois disso, nós começamos a ver que existe um grupo de pessoas que apresenta apenas o polo rebaixado de humor. Perfeito. Uma tristeza, e sim, é uma tristeza, mas não apenas isso. Um desânimo, uma desesperança e uma perda de prazer duradoura. Pelo menos 2 semanas, segundo as classificações atuais. E então, é importante que dentro dessas 2 semanas, só para o pessoal não tentar se diagnosticar, isso esteja numa intensidade alta quase todo o tempo, quase todo dia, né? Perfeito. Não é se você sentiu uma tristeza nas últimas 2 semanas. Existe uma diferença entre tristeza e depressão, né? Só para o público. Perfeito. E esse humor deprimido, rebaixado, desmotivado, ele é constante. Então, o estado de base da pessoa não muda. Então, é duradouro. E tem, assim, 2 semanas, 3 semanas. Isso para o diagnóstico formal, mensurado, né, de uma forma, assim, precisa. No entanto, pessoas estão nesse estado, às vezes, há décadas. Né, com alterações, recorrências, sintomas residuais. Então, é uma doença assim, bem conhecida e acredito que seja bem classificada. Hoje, o que a gente tem de prevalência no Brasil? No Brasil, nós temos uma estimativa, inclusive muito antiga, no estudo epidemiológico sério, com amostra aleatória, utilizando não apenas questionários, que geralmente as prevalências são feitas com questionários de sintomas, mas não questionários de diagnóstico mesmo. Então, nós temos no Brasil uma prevalência, em termos de diagnóstico, uma frequência de 3%. Mas essa estatística é um pouco antiga. Existem outras estatísticas por escalas que em algumas regiões do país chega a 11%, 18%. Acho que 8 é uma média que o pessoal... 8 é uma média de prevalência. Que é coisa pra caramba, né? É muita gente. É muita gente, cara. Um país com 220 milhões de habitantes, ter 10%, ou que seja 5% jogando para baixo, é muita. Não é muita coisa. Considerando o ônus econômico, social que isso pode gerar para a família. Exato. Né? E as pessoas às vezes não entendem, os familiares, o quanto que o transtorno depressivo ou os transtornos depressivos, tem também o depressivo persistente, tem mais umas 2 ou 3 categorias de depressão, o quanto que ela arranca a pessoa do fluxo normal da vida. Ela tira a pessoa do funcionamento em algum grau. Às vezes tira completamente, de modo que a pessoa fique parada, catatônica, incapaz de se levantar da cama, mas outras vezes ela fica se arrastando no trabalho ou num relacionamento ou dentro de um sistema familiar por meses ou anos e ela está deprimida de uma forma clínica. E quando eu falo aqui clínico, é um nome que a literatura traz também para mostrar que aquele evento precisa de uma intervenção de um profissional da saúde. Então aqui eu também posso chamar de depressão clínica nesse sentido. E no mundo, a prevalência é estimada em 4,4%. Tá? O Brasil é um país que então segundo os dados da OMS, o Brasil é um dos 4 países com maior prevalência de depressão no mundo. Tem algumas hipóteses do porquê? Então, existem algumas hipóteses. E tem 2 tipos de psicopatologia que em algum momento se encontram. Uma é a psicopatologia biológica, é interessante isso. E a outra é a psicopatologia... vou chamar assim de ambiental ou que leva mais em conta os determinantes sociais. Primeiro, vamos fazer um apanhado. Dentro dos fatores de psicopatologia biológica, nós temos um fator muito interessante, que é a população estar envelhecendo e sobrevivendo mais. Então, esse é um fator assim, estatístico. Além disso, existem uma série de outras alterações nutricionais, de exposição à luz do sol, de alterações de outras doenças vindas de obesidade, dislipidemias, que aumentam as condições inflamatórias, que aumentam a frequência e a intensidade e a probabilidade da pessoa cursar com um transtorno depressivo maior.
Esse aqui é um ponto de vista bastante biológico, que faz uma intersecção com as variáveis socioambientais. Então, nós estamos vendo que o mundo moderno é muito complexo comparado ao mundo de 100 anos atrás. É muito mais rico em estímulos e estímulos estressantes. Então, você tem que performar o tempo inteiro. Então, essa performance, né, esse desempenho, drena energia e deixa o organismo sob estresse. Estresse crônico deprime o organismo, rebaixa as funções de humor, cognitivas e comportamentais. Existem também outros elementos, por exemplo, em termos, vamos dizer, macroeconômicos. Existem hipóteses mostrando que, por exemplo, os Estados Unidos têm uma prevalência de depressão altíssima, mas é um país rico. O que então influi? O Brasil não é um país tão rico quanto os Estados Unidos e a prevalência também é altíssima. Alguns países europeus têm uma prevalência muito alta. Então, o que está acontecendo? Inclusive, antes até da guerra da Ucrânia, a Ucrânia era um dos países com maiores índices de depressão. Então, o que havia nesses países? Ou o que existe nesses países? Existe, possivelmente, desigualdade social. Então, algumas pessoas ganham muito e outras pessoas ganham pouco. E numa sociedade desigual, nós temos um fenômeno de comparação. De modo que aqueles que não tenham recursos, não consigam seus desejos, não tenham condições econômico-financeiras para cuidarem de sua saúde, inclusive dos fatores biológicos, também se comparam e ficam perseguindo certos padrões de vida que não são seus. Então a população vai se frustrando também. Inclusive, deixa eu só fazer eu não sou acostumado a fazer podcast com patrocinadores. E a gente tem um presente para você aqui que a Army mandou. Então, o pessoal que quiser roupas, eu utilizo a Army, estou utilizando aqui. Se você quiser, você pode utilizar o cupom ESLEN no site da Army. ESLEN, o meu nome, no site da Army, que você ganha desconto lá na sua compra. E o pessoal mandou aqui pra você, depois eu te dou aí, tá? Porque essa mesa ficou meio longa, eu vou deixar aqui, aí depois eu te alcanço. Perfeito, aí, tá? Muito obrigado. Army BR. Ficou bem legal, uma camiseta branca, bem maneira. Legal, muito bom. Ô, Kurt, e o interessante, cara, é que a desigualdade, eu já li bastante sobre isso e no meu mestrado, no meu doutorado em neurociências, eu estudei muito, inclusive o meu mestrado, o tema do mestrado foi estresse crônico e comportamento do tipo depressivo, só que em modelo pré-clínico. Interessante. E assim, você estressa um roedor, ele começa a perder interesse por sexo, por você dar açúcar, ele não quer, ele fica anedônico. Perfeito. Né? Você suja ele não se limpa. Exato. Né? Ele não faz o grooming, não fica se lambendo. Então, assim, isso é muito reproduzido, inclusive em modelos animais, né? Claro que a gente não sabe dizer se ele tem depressão ou não, mas ele apresenta alguns comportamentos característicos que, inclusive, são revertidos quando você dá antidepressivo. Perfeito. É bem legal. Aí, só antes de você... Eu gosto bastante desse tema. Então, para a galera entender, o estresse crônico, na minha opinião, baseado no que eu estudei sobre isso, acho que é um dos... se não o principal fator de risco para depressão hoje no mundo, porque do ponto de vista neurobiológico, arregaça o teu cérebro, um monte de circuito vai pro pau lá, que é importante para um bom funcionamento. E a desigualdade, cara, ela afeta tanto o mais pobre, por razões óbvias, Sim. mas o que muita gente da classe alta não vê é que eles também são afetados, porque aumenta a violência, eles precisam de muros maiores, eles precisam de mais segurança. Então, quanto mais extremo é essa desigualdade, os dois lados perdem pra caramba, né? Exatamente. Os dois se estressam O muito. outro lado, as prevalências, inclusive, mostram que não é uma doença de rico, inclusive, é uma doença que afeta com mais frequência os pobres, também por fatores biológicos também. Isso. Mas você falando, quem quiser acompanhar, tem um coeficiente chamado, se eu não me engano, chama Gini. Tem um super artigo que correlacionou os índices de desigualdade de cada país com os índices de depressão. E aí o que eles encontraram? Quanto menor o índice Gini, maior os níveis de depressão. E aí eles concluíram, é uma hipótese, de que a desigualdade seria um desses elementos. Perfeito. E além da comparação entre as classes mais
desfavorecidas, você tem competição. Isso, exatamente isso. Então, é um ambiente estressor o tempo inteiro, né? E se você me permite também, o seu mestrado foi nisso. Olha que interessante, tem um dos modelos, inclusive de estresse crônico, é o mais replicado e o mais... Estresse crônico imprevisível. Exato. É o mais replicado e o mais robusto para induzir comportamento depressivo em outros animais, não só em ratos, mas macaco, cachorro, várias espécies de ratos, não só uma. Né? Mas tem um outro modelo que eu acho muito interessante, que é o modelo da derrota social. Eles utilizam uma espécie de rato que dominam um determinado ambiente, uma gaiola, enfim, o seu cenário. Eles são hierárquicos. E exatamente. E quando esse rato recebe a visita de um outro animal dominante, e esse animal, se o pesquisador não separar, um mata o outro, esse animal apresenta comportamento do tipo depressivo. Ele fica mais paralisado. Isso é muito interessante. Eu trabalhei com estresse farmacológico, na verdade eu não fiz o estresse crônico imprevisível, eu fiz o estresse farmacológico que eu administrava dexametasona, que é a corticosterona é o cortisol deles, digamos assim. Sim. E era como se ele tivesse sempre estressado, só que farmacologicamente. E aí, eu lembro que na época que eu estava escrevendo o meu projeto de submissão para a CEUA, para o Comitê de Ética em Uso dos Animais, a gente precisa justificar e tal, né? Sim. E é bizarro, porque eu encontrei um artigo na The Lancet mostrando que pacientes humanos com síndrome de Cushing, que é uma síndrome que você tem um tumor apertando ou o hipotálamo, ou a pituitária, ou a suprarrenal, em algum eixo em algum nível do seu eixo HPA, que é o eixo que libera cortisol frente ao estresse, e a pessoa tem sempre cortisol alto. Ela como se ela estivesse sempre muito estressada. Nesses pacientes, porque o nosso cortisol ele oscila, né, de acordo com o ciclo circadiano e com o nosso estresse. Nessas pessoas que têm a síndrome de Cushing, segundo esse artigo da The Lancet, 80% tem depressão ou labilidade emocional. 80%. E você acabou de dizer que a estimativa na população é 8%. Pois é. 4%. Então, olha o nível que elevar o cortisol causado pelo estresse crônico. Olha o quão fator de risco você está se expondo, né? E realmente, numa sociedade rápida, ultra veloz, que a gente tem cada vez mais competitividade, dificuldade, acaba se criando um ambiente estressogênico e, por consequência, um ambiente depressogênico também, né? Mas aí uma coisa interessante é que esse modelo de estresse crônico imprevisível, eu tinha um colega meu, o Thiago, que inclusive veio aqui no podcast, a gente falou sobre dor. Ele trabalhou com estresse crônico imprevisível. Para quem não sabe, isso aqui passa tudo por comitê de ética, tá, pessoal? Em uso de animais. O que ele fazia? Ele invertia o ciclo claro e escuro dos animais. Então, de noite deixava claro e vice-versa, né? No animal, na verdade, é inverso. Ele botava os animais por 20 minutos na geladeira para passarem frio. Molhava a maravilha dos animais para eles dormirem no molhado. Colocava os animais numa situação de estresse e deixava a caixa inclinada, eles não conseguiam dormir direito. Então era uma situação estressante. O que começou a acontecer? Por mais que existia uma imprevisibilidade, você mudava o protocolo, alguns dos animais aprendiam, cara. Exatamente. Eles sabiam que ia acontecer aquilo mais ou menos naquela época e eles meio que começaram, não sei se gostar, mas eles criaram uma resistência àquele tipo de teste. Seria no ser humano aquele sujeito que passa por uma série de adversidades e em vez de sucumbir à depressão, ele consegue sair eventualmente mais forte? Exatamente. Isso acontece com seres humanos também? Acontece, e é o que tem sido chamado, esses estudos ainda estão ganhando força, mas é o que tem sido proposto como resiliência. Resiliência, exatamente. Que é um conceito amplo ainda, pouco preciso, ou seja, a acurácia para você medir o que é resiliência. Eu tenho trabalhado com isso em adolescentes e às vezes resiliência é ter suporte social, outras vezes a resiliência é reagir superando uma situação adversa, se esquivando apropriadamente sem prejudicar outras funções. Então, a depender do modelo de resiliência, nós vamos encontrar essas dimensões. Mas é o que tem sido proposto como resistência ao estresse. Então, as pessoas começam a ter
estratégias de enfrentamento que são, para os dias atuais, mais úteis, funcionais. E tem algum tipo de preditor disso? Que o sujeito pode eventualmente trabalhar com o filho? Perfeito. Não sei. Então, seria a pergunta de $1 bilhão, né? Então, um dos fatores, olha que interessante, os dados, vou fazer aqui antes da publicação, nós temos um banco de dados com 500 adolescentes, e aí eu estou avaliando resiliência, depressão, personalidade borderline em adolescentes. Nós temos mais de 500 entrevistados, e olha que interessante, uma das escalas que a gente usou é de resiliência. Uhum. Aí, essa escala de resiliência tem uns 28 itens. E aí nós fizemos uma análise de regressão logística, ou seja, quais são os preditores que já estão no sujeito que fazem eles terem menos sintomas depressivos. Menos, eu estou dizendo zero mesmo, sem sintomas depressivos. E um dos fatores mais correlacionados foi gostar da própria vida. Olha só, olha que interessante. O de todos os itens, gostar da própria vida foi o mais protetor. Então, isso nos ajuda a estimular adolescentes. Primeiro que a gente tem que replicar esse dado, né? Claro. Mas é muito plausível. Né? É muito plausível. E um dado que foi surpreendente na escala de resiliência foi o seguinte. Uma das medidas é: eu gosto de ter metas e gosto de superar desafios. Alguma coisa como ambição, né? Desejo de prosperar, etc. Essa é a variável que muitos pensam que é protetiva. Nossa, uma pessoa que está sempre buscando, ela não deprime, ela está, pelo contrário, nesse universo de adolescentes, essas pessoas se deprimiam mais. Aí a gente foi para a literatura descobrir por quê. E um dos motivos é que essas pessoas, possivelmente, por terem tanta ambição e por tantos desejos, elas acabam também se frustrando muito. E isso deprime. E é um estresse, uma forma de estresse, né? Então, gostar da própria vida e ter com quem contar são bons fatores de predisposição. Tem um estudo de Harvard, do pesquisador de Harvard que acompanhou a galera por 75 anos, aquele famoso estudo, né? E ele viu isso, ele viu que a coisa que mais prediz felicidade ou bem-estar subjetivo, como eles chamam, né, na literatura, na idade avançada é relacionamento. Não é dinheiro, não é relacionamento. É uma boa rede de apoio, né? Exatamente. Tem uma frase também muito interessante de um autor que ele é ele, não sei se ele é médico, psiquiatra ou se ele é psicólogo, não sei, mas ele é da área das ciências da saúde e, especialmente, ele faz uma ponte entre psicopatologia e evolução humana. O sobrenome dele é Nesse. Se você colocar, você vai encontrar facilmente. Então, o que ele propõe? Que ele propõe o seguinte axioma: se você gostar do seu trabalho, tiver uma família que te ame, for bem nutrido e tiver uma boa saúde, provavelmente você não será deprimido. Então, é uma frase que ele ilustra, então, de todos os marcadores de boa saúde mental. Então, gostar da própria vida é uma coisa que a gente estimula, né? E o viés cognitivo, que você conhece bem, nos deprimidos, não permite que eles gostem da própria vida. Tá tudo ruim o tempo todo. Mesmo que esse tipo de visão de que está tudo ruim o tempo todo não esteja... não tenha necessariamente um respaldo real. Exatamente. Ele está construindo algum tipo de realidade com base em distorções cognitivas. Não que isso não... É que sempre que eu digo isso, muita gente fala, pô, mas então ele não importa. Não é que não importa. É a visão dele, portanto importa. Claro. Só que existe um esforço até do psicoterapeuta para tentar, como diz a Judy Beck, limpar as lentes, né, dessa pessoa. E sabe o que se me permite, eu acho que essa a minha área não é tanto a neuropsicologia, mas algumas coisas eu acho que seria interessante discutirmos. Por exemplo, você acabou de citar em alguns minutos atrás o quanto que um ambiente estressor detona o cérebro, as conexões ficam mais perdidas. Por exemplo, tem algumas regiões, você vai saber muito bem, por exemplo, hipocampo, giro cingulado. Nessas áreas, em pacientes deprimidos, existe menos atividade.
E existe, portanto, também menores níveis de conexão com o córtex frontal, que estaria relacionado com raciocínio, né? Com a visão mais racional. Então, é muito custoso energeticamente para um paciente deprimido olhar a realidade de uma forma racional. Raciocinar dá trabalho. Faz algum sentido? Faz totalmente. Inclusive, metabolicamente falando, o córtex pré-frontal é a região mais cara. Em pacientes que têm algum tipo de derrame ou falta oxigênio no cérebro, a primeira área que vai para o saco é o córtex pré-frontal, porque ela é muito cara do ponto de vista metabólico, inclusive do ponto de vista evolutivo, da evolução do sistema nervoso central. Tem a Suzana Herculano, uma neurocientista fantástica, que inclusive quero tentar trazê-la aqui, quando ela vier para o Brasil de novo, que ela argumenta que nós só temos esse córtex avantajado, em especial o pré-frontal, porque a gente conseguiu dominar a capacidade de cozinhar os nossos alimentos. Sim. Porque você comer uma cenoura crua, ou uma batata crua, pega uma batata crua aí na sua casa e come. Você não vai conseguir. Que é um tubérculo, é difícil de mastigar. Agora, quando você aquece em água e faz um purezinho, você come 30 batatas, se deixar. Crua você não consegue. Então, o aumento do aporte calórico, por meio do domínio do fogo, principalmente, fez com que a gente conseguisse comer mais calorias e dar mais nutrientes para o nosso cérebro conseguir ficar mais complexo. Exatamente. Não necessariamente em tamanho de neurônio, porque um elefante tem 350... um golfinho 260 também. Bilhões de neurônios, se eu não me engano, a gente tem 86, um golfinho, exato. Mas o nível de conexão desses neurônios. Tem artigos mostrando, além do paciente com depressão ter uma menor atividade e conectividade desses neurônios do hipocampo, tem artigos mostrando que eles têm um hipocampo menor. Exato. Atrofia. Atrofia mesmo, pessoal. Exato. Não é tipo igual músculo que o teu braço fica atrofiado, mas em termos microanatômicos, ele perde célula, a célula morre. Célula, exatamente. Né? E aí, consequentemente, fica difícil de fazer modulação de emoção, de medo. Né? Então, pensando de uma forma assim, metafórica, a mente de um indivíduo deprimido está em desvantagem ambiental. Ele não consegue olhar os estímulos de forma mais acurada. Nossa, eu recebi um elogio. Tá todo mundo sorrindo, não tem nenhum outro... Buscar essas evidências é custoso. Exatamente. Então, o organismo se retrai. Ele fica passivo. E ele vai funcionando daquela forma rebaixada. A metáfora de depressão é muito boa. O organismo rebaixa as funções cognitivas. É tudo custoso metabolicamente. Você tá inteirado, Kurt, com os estudos acerca da rede de modo padrão? Sim, sim. Acho que os maiores consensos que tem se mostrado na neurociência hoje em termos de neurobiologia da depressão é um aumento da atividade dessa rede no cérebro de pacientes, né? E esses dias eu li um estudo bem interessante mostrando que, é um estudo preliminar, depois eu posso te mandar, mostrando que ativação comportamental, que a gente vai falar em breve, em pacientes com depressão, teve desfecho positivo no questionário, e quando eles foram olhar a atividade da rede de modo padrão desses pacientes, ela reduziu. Perfeito. Sugerindo potencialmente que esse é o caminho neurobiológico por onde uma psicoterapia funciona. Exatamente. Só para quem, antes de você explicar o que é rede de modo, o que é ativação comportamental, a rede de modo padrão, pessoal, é uma rede que foi caracterizada nos anos 2000, que ela aumenta a atividade quando você está mais para dentro, quando você está reflexivo, quando você fica para dentro de você. Eu não sei exatamente como explicar isso, mas quando você está preso dentro, você está pouco conectado com as coisas fora. Olha que legal isso aqui, olha essa mesa, eu vou correr, vou me exercitar, olha aqui os estímulos, que bonito. Quando você está para dentro remoendo coisa, eu fiz errado, por que eu fui fazer aquilo, eu falei aquilo naquele dia. Então, quando você está para dentro de você, essa rede se ativa. Exato. E um tratamento padrão ouro para depressão parece atuar nessa rede. Exato. E outra coisa interessante, tanto antidepressivos quanto tanto antidepressivos quanto psicoterapias empiricamente sustentadas, né? Não é qualquer terapia, mas depois a gente pode falar sobre isso. Mas muitas das que tem mais de 15 tipos de terapias empiricamente sustentadas, elas fazem algumas áreas do cérebro
produzirem mais conexão. Antidepressivos também. Então, a rede de modo padrão ela diminui a atividade, ou seja, o indivíduo, quando ele está repousando, em vez de ele ficar ruminando sobre os seus erros e sobre a sua autoimagem negativa, ele começa a lembrar de coisas positivas, relaxantes, né? E também, um outro ganho da psicoterapia é que áreas associadas com regulação emocional começam a ficar mais hiperativas, o que é muito bom porque você regula. Então agora eu consigo parar meu choro porque vou dar um tempo aqui e vou respirar. Não, peraí, talvez isso aqui não tenha sido do jeito que eu estou pensando, não. Deixa eu olhar de novo a situação. Então isso você já cria uma interrupção mais racional sobre os eventos que afetam as pessoas com depressão. Perfeito. E um grande recado que eu acho que é muito importante é que para que as pessoas possam se engajar mais na terapia, porque os exercícios que nós propomos são realmente úteis. Não existe mais dúvida disso. A dificuldade é fazer esses tratamentos chegarem corretamente nos pacientes. Né? Quando você falou as terapias empiricamente sustentadas para depressão, a sua especialidade é a ativação comportamental, né? Sim. O que é a ativação comportamental? Olha, a ativação comportamental Onde ela vem? Ela surge na década de 70 como um planejamento de atividades prazerosas. O indivíduo com depressão ele está rebaixado cognitivo e comportamentalmente, afetivamente, e ele tende a ficar mais passivo, evitando, tá? Então, o indivíduo com depressão está paralisado. Quando ele fica paralisado, ele não tem oportunidades de encontrar estímulos mais aprazíveis e que mantenham o organismo em busca de novas coisas, né? Então, o que se propõe? Já que o indivíduo deprimido está passivo, vamos induzir esse organismo à atividade, planejando com ele atividades que sejam gratificantes. E aqui cabe um parênteses que é gratificante do ponto de vista do sujeito. Então, de repente, pode ser comprar novas canecas para mim. Isso, exatamente. Ou lavar os pratos da minha casa. É dentro do repertório dele, né? Dentro do repertório dele. Não é necessariamente ser aplaudido, embora isso possa acontecer. Não é necessariamente comprar roupas novas, embora isso possa acontecer. Mas, às vezes, são coisas extremamente simples, como dar uma volta com o cachorro. Dar comida para o cachorro, comprar ração, que o indivíduo tinha parado de fazer isso. A depressão embotou ele nesse sentido e tirou isso dele, né? Exatamente. Ou, às vezes, ele está apenas em esquiva. Eu estou trabalhando o tempo todo, eu estou cuidando dos meus pais que estão doentes, estou pagando contas, então esse organismo está muito ativo, mas ele está apagando incêndios. Perfeito. Excelente, boa. Porque às vezes o cara vai olhar essa sua proposta e vai falar, não, mas eu já faço um monte de coisa. Muita coisa. Já vai botar mais ainda, chega. Exatamente. Que deve ser um padrão, inclusive. Fácil de ver, né? Essa é uma depressão. Você pode ver que essas pessoas, quando chegam o final de semana, ou elas dormem muito, porque estão cansadíssimas, esgotadas, ou elas se engajam em comportamentos impulsivos, no sentido de comer muito, bebedeira, o uso de álcool está muito associado com depressão. Então essa pessoa faz demais, mas ela está apenas em esquiva, ela está apenas apagando incêndios e não está fazendo comportamentos que sejam resolutivos, como eu posso chamar, que sejam mais resolutivos, digamos assim. Então, o meu desbalanço econômico eu não vou resolver nunca, eu estou com muitas dívidas, eu preciso ter uma solução prática para que esse problema realmente seja resolvido. Isso envolve... Agora, olha como é que é difícil, né? Reduzir custo de vida, que é dificílimo, ou procurar um emprego que me pague melhor, ou criar uma terceira via, mas isso tudo é muito difícil para o organismo. Então, essas depressões são até as mais difíceis. Então, a ativação comportamental vai por esses dois caminhos. Legal. Você planeja atividades gratificantes e planeja resoluções de problemas efetivas. E isso
alivia o sujeito. A filosofia por trás é retirar a punição e colocar... Exatamente. Se puder explicar para nós um pouquinho qual que é a filosofia por trás do tratamento. Da ativação comportamental, a filosofia... É até curioso essa pergunta aí, mas eu acho que aqui vai caber. Um homem chamado Peter Levinson, ele que criou um tratamento chamado Coping with Depression, lidando com a depressão, na década de 70. Esse protocolo, o que ele diz na literatura é que ele foi inspirado nos trabalhos do Fester, que era um comportamentalista, né? Que já existiam os modelos experimentais de desamparo aprendido, não sei, mas de retirada de reforço. Reforço positivo é uma situação, é um estímulo que mantém você se comportando para obtê-lo novamente. Pode ser qualquer coisa, pode ser água. É um reforço positivo aqui, né? Então, sempre que eu estiver com sede, eu tenderei a beber água. Né? Sempre que eu estiver com saudade da pessoa que eu amo, eu vou fazer contato, vou mandar uma mensagem, vou fazer uma visita, etc. Né? Sempre que eu estiver querendo... ansioso, Aí, esse é o reforço positivo. Aí tem o reforço negativo, que é estímulos que eu vou tender a esquivar deles, porque eles são aversivos. O contato com o organismo é ansiogênico, aversivo, amedrontador ou até triste, né? Entristecedor. O estímulo, o reforçador positivo, ele é agradável, tá? Ele geralmente é agradável. Então, o que acontece? Essas teorias se juntaram para lidar com a depressão. Só que, hoje em dia, esse curso do Levinson, que faleceu há uns 2 anos, ele é, na verdade, classificado como uma terapia cognitiva, que é interessante. Porque nesse curso também existe modificação de pensamentos, que foi inspirado ali na revolução cognitiva da década de 60, que veio inspirar a terapia racional emotiva do Ellis e a terapia cognitiva do Beck. Entendeu? Então nós temos planejamento de atividades, melhoria dos pensamentos, que foi o que você falou, os pensamentos estão enviesados, não estão acurados, e você também aumenta o repertório social para que a pessoa busque atividades interpessoais fortalecedoras. Né? Aí a ativação comportamental foi sendo repaginada e outros estímulos e outras características foram acontecendo. Por exemplo, nessa primeira ativação comportamental, não havia solução de problemas. E havia uma ênfase muito grande apenas em acrescentar prazer. Depois de um tempo, ela passou a ser muito mais focada no aumento de repertórios, de produção de estímulos agradáveis, satisfatórios, realizadores e de solução de problemas, que é muito necessário. Tá? E modificação cognitiva no sentido de não necessariamente precisar mudar o conteúdo da cognição, e sim modificar o comportamento que eu faço, apesar da minha cognição distorcida. Porque mudar o conteúdo da cognição é muito complicado, né? Inclusive tem alguns artigos que tentam fazer isso e vê que muitas vezes tem um efeito backfire, a pessoa reforça mais ainda aquilo, né? Agora, esse tema é muito, muito, muito interessante, sabe? E também não dá para você dizer que você está fazendo só ativação ou só terapia cognitiva. Não dá para você dizer isso. Você controlar. Os protocolos até dizem, né? Modificações cognitivas não foram utilizadas. Eu acho muito complicado. Eu acho que do ponto de vista de discussão filosófica, até a gente pode tentar fazer essa separação e botar uma fronteira nos dois. Exatamente. Mas do ponto de vista prático, aí o paciente vai falar algum pensamento e fala, não quero saber. Exato. Talvez quando começaram a fazer terapias comportamentais no início da translação para a clínica, em instituições, em escola e tal, até quem sabe... O internalismo não importava, claro, né? Sim. Mas hoje em dia, com todo o avanço que a gente tem, essa discussão de cognitivo ou comportamental isolado é igual um cognitivista. Dificilmente ele não vai trabalhar algum aspecto comportamental, porque você está negligenciando uma escola gigantesca que a gente sabe que tem influência, né? Exatamente. De modo que hoje em dia nós podemos falar tranquilamente, depende dos autores, mas você vai ver intervenções que dão menos ênfase à modificação cognitiva
e outros que dão mais ênfase. Os dois caminhos funcionam, tem meta-análises comparando. Isso. Mas é menos ênfase, não é ignorar. Não é ignorar, exatamente. É que o aluno, cara, às vezes ele fica nessa pira, sabe? Tipo, eu tenho que escolher um quadradinho e não posso sair daqui. Isso atrapalha demais, né? Você vê isso nos alunos que você dá aula ou palestra? Com certeza. Eu acho que nós somos, vamos chamar de vítimas desse... É histórico, né? É institucional, né? Exatamente. A psicologia veio muito da filosofia também. Os jesuítas eles utilizavam psicologia de alguma forma. Então veio da filosofia, e a filosofia tem as vertentes, né? Mas quando na verdade o que nós vemos hoje são dados mostrando que A funciona para o padrão Y, B funciona para o padrão X. Tá? Independente das teorias subjacentes. E o que a gente vai ver é que tem teorias muito boas, replicáveis, e tem teorias que são insuficientes para explicar o fenômeno. Perfeito. A intersecção delas, amparada pelos dados, é o melhor caminho possível. Como é que é a sua história, Kurt, com a ativação comportamental? Você coordenou ensaio clínico? Eu conduzi um ensaio clínico no meu doutorado. Legal. Explica para nós como é que é. Porque eu chamo a galera aqui e eles sempre falam que tem um ensaio clínico lá, tem um ensaio clínico aqui. Mas acho que eu nunca chamei um que conduziu um ensaio clínico. Como é que é, cara? Olha, primeira coisa que é muito trabalhoso. E eu vou contar alguns bastidores. Trabalhar com animais também é trabalhoso, Nossa. Cara. Mas ele sempre tá lá no laboratório te esperando. No lado do meu laboratório do doutorado, tinha uma galera que trabalhava com clínica, com pesquisa, ensaio clínico para dor. Sim. Cara, era toda hora eles reclamando. O cara não vem, não engajou. Aqui no Brasil a gente não pode pagar, né? Então não tem tanto incentivo. Vou te contar alguns bastidores. Então, é interessante, né? Uma pessoa que foi muito especial na minha vida foi o professor Irismar Reis de Oliveira. Já fiz uma live com ele. Ele fez a terapia cognitiva processual. Fiz uma live com ele já. Muito tempão bom. atrás fiz uma live legal. com ele. Ele inclusive me elogiou na época. Vou fazer ele gosta muito de você. Vou fazer uma propaganda minha aqui. Na época eu estava no mestrado. E eu fiz uma série de perguntas para ele sobre a terapia dele, perguntando porque, ele propôs um novo modelo, né, e tal. E eu fiz umas perguntas principalmente tentando relacionar com as partes neurobiológicas. E ele é um cara que eu fui descobrir depois que foi um tradutor / revisor, não lembro, do Stahl, né, do Psicofarmacologia, né, cara. Que é um livro com Stahl. Que é um livro muito preciso em termos neuroanatômicos. Eu não sei se você tem familiaridade com o livro, mas assim, se você que está aí aqui assistindo e quer estudar psicofarmacologia ou é da área que precisa, aquele livro tem umas vias neurobiológicas que só tem em paper da Science. Não sei como é que os autores conseguiram. Nossa. Com tanta precisão. Aí eu fiz umas perguntas para ele e ele me falou no final da live: fico muito feliz de saber que a psicologia brasileira tá vindo com uma juventude então preparada. Muito bom. Perfeito. Fiquei bem feliz. Inclusive o Stahl... Ele velhinho já, né? Não vou chamar de velho. Ele é muito ativo. Mas então ele tá numa idade já mais avançadinha. Mas ele tá muito ativo. Mas ele tá bem. Eu quero... Vai longe ainda. Então, mas o que eu quero dizer... Ele desenvolveu uma terapia, chama terapia cognitiva processual, que é uma terapia cognitiva beckiana, cuja estrutura ela é muito mais didática, intuitiva. Tem os níveis, né? Tem alguns níveis, trabalha em níveis de cognição. E para o paciente é extremamente satisfatório quando você faz daquele jeito. E ele adiciona também algumas estratégias, algumas ferramentas que fazem analogia a um processo judicial. E isso ele engloba técnicas da Gestalt. E temos 10 ensaios clínicos mostrando, em uma meta-análise, a eficácia da TCP. Mas isso por que eu estou falando disso? Porque aí, no meu doutorado, eu quis... naquela época, eu era bastante comportamentalista. E aí eu queria conduzir um ensaio clínico, que é o melhor tipo de desenho de estudo, se eu não me engano, um dos únicos, para mostrar a eficácia de um tratamento farmacológico, odontológico, fisioterapêutico, médico e psicoterapêutico. Em termos de relação causal, acho que é o único. Exatamente. Ele é tão preciso, claro, estamos falando dos de boa qualidade, assim, ele é tão preciso que ele consegue isolar uma intervenção, uma variável independente e uma variável dependente.
E a gente consegue ver o quanto que essa aqui, que é o tratamento, influencia nessa outra. Você plota num gráfico, você vê qual que mexe em qual, né? E coloca uma estatística em cima. Então, muito bem. Na época, havia a possibilidade de eu fazer um ensaio clínico com toque, né? Só que aí nós tínhamos... eu participei de um outro ensaio clínico com toque. Se eu estiver me estendendo, você pode me cortar. Por favor. Mas tratar pacientes com toque tem um desafio que é prevalente, mas os pacientes não aparecem muito. Você precisa de um ambulatório. Então, a gente escolheu os transtornos mais prevalentes. Então, eu gostava muito de trabalhar com depressão. E ansiedade, eu acho, isso é pessoal, eu acho mais difícil lidar com ansiedade pura do que com a depressão. Olha só. Que na minha experiência, isso sou eu falando. Sim. Você tem um argumento só para... Tenho. O argumento é que o ambiente, a esquiva de uma pessoa, o comportamento de segurança de um ansioso geralmente é preocupação, que é uma coisa que se a pessoa parar de fazer, primeiro, não é fácil parar de se preocupar. Segundo, se você para, a sensação de que vai dar algo errado é terrível. Então você demora muito tempo para fortalecer o repertório desse sujeito para que ele abra mão de se preocupar tanto, porque é inútil. Cara, eu concordo totalmente. Eu acho que depressão é mais, entre muitas aspas, fácil, porque parece que a gente está menosprezando. Exato, né? Não é esse o caso. É uma questão de comparação só. De comparação. Por quê? Porque a distorção cognitiva ou as contingências comportamentais do ansioso, elas são úteis, cara. Exato. E aí é muito difícil você mexer, porque o cara tem bons argumentos para manter. E funciona no médio prazo. Então, você tá vendo como eu fiquei ansioso? Exato. Ufa, meu exame não deu nada. É igual tratar TEPT. Porque o TEPT existiu, o trauma. Então você tem uma resistência muito grande, porque o paciente tem bons argumentos para ter medo. Exatamente. Né? Então eu concordo com você, só para deixar claro aí que eu concordo. Uma preferência do profissional. Isso. Por isso que eu me foco mais no tratamento de depressões. Outras pessoas que tratam mais ansiedade falam, não, o depressivo está muito paralisado, parece que ele não se mexe. Mas as pequenas vitórias são muito gratificantes para ele e, no caso, para mim, que sou o terapeuta, né? Mas isso é totalmente pessoal. Então, eu queria um transtorno mais prevalente. Pensamos no TAG, mas é muito difícil tratar o TAG. E a gente encontrou a depressão como um transtorno super prevalente. E nós tínhamos acesso, na época, a alguns ambulatórios. Então, nosso número amostral foi de 76 pessoas, que para um ensaio clínico é muito bom. Enfim, ficou ativação comportamental. Ficou ativação comportamental versus terapia cognitiva processual. E aí vem os problemas, como é que... aí o meu orientador falou assim... Era o Irismar? Que foi o professor Irismar. Ele disse, olha, esse ensaio clínico, você está recebendo a bolsa. Agora, nos Estados Unidos, um ensaio clínico desse custaria mais de $500 mil. Porque tudo é pago. A hora da pessoa, os instrumentos... a hora do paciente. A hora também, do paciente é pago. O coordenador de equipe. O estatístico. A sala, quem é que vai pagar a sala? Então foi tudo assim, na força de excelentes colegas que também eram doutorandos ou mestrandos que ajudaram a atender os pacientes. Então é muito cansativo, mas é extremamente realizador. Primeiro que é um estudo potente, né? E também tivemos alguns vieses, mas é um estudo muito potente e a gente vê, no caso, o nosso ensaio clínico, ele foi citado em várias meta-análises, contribuindo tanto para a TCP quanto para a ativação comportamental, de modo que elas têm sido indicadas como tratamentos de primeira opção. Que legal. E o termo padrão ouro, a gente está caindo da literatura para psicoterapias. Não se sugere usar mais? Não se sugere. A gente só vê first line, ou primeira opção, ou primeira escolha. Assim como antidepressivos. Isso a gente vê nos livros de psicofarmacologia que eles botam uma estantezinha, Isso. Né? Primeiro, segundo. Exatamente. Então depende também do tipo de paciente, a idade do paciente. E eu acho que... Será que eu pulei alguma pergunta que você fez? Não, acho que era isso. Realmente os bastidores de um ensaio clínico. Exato. E aí como é que foi? Vocês foram conduzir? Quantas sessões? Então fizemos Vocês treinaram? Exatamente. Dá um panorama para nós. Então, o que a gente só lê os materiais e métodos e às vezes não fica primeiro, montar um protocolo. A gente precisa de um protocolo.
Então, não pode ser qualquer coisa chegar lá. Porque poder pode, mas assim, para fazer um estudo com o poder que a gente queria mostrar que a TCP era eficaz para tratar depressão. E a melhor comparação, também existe uma questão ética sobre placebo. Sabendo que a depressão já tem tratamentos conhecidos, por que você vai dar placebo? Você está negando o tratamento para essa pessoa. Essa é uma discussão ética. Então, o que a gente comparou? Uma intervenção que sabidamente funciona, que é a ativação comportamental. Então, que foi o nosso controle. Daí vocês compararam com a TCP. Exatamente. Versus também tratamento usual, ou seja, pacientes atendidos na rede pública ou privada apenas em tratamento medicamentoso. Legal. Então, nós comparamos esses 3 braços de intervenção por 12 semanas. Uma sessão por semana. Ativação comportamental, 12 sessões. Terapia cognitiva processual, 12 semanas. Uma sessão por semana, né? Com início, meio e fim. Tá? E os dados mostraram claramente que esses pacientes já estavam todos em uso de antidepressivos. Acrescentar psicoterapia nesses pacientes reduziu em mais da metade dos sintomas e melhorou a funcionalidade. Então foi assim, muito realizador. E a AC e a TCP equivalentes. E ambas superiores ao tratamento usual com antidepressivos. Cara, que legal. E esses dados da equivalência de psicoterapia, você com certeza já ouviu falar do veredito de Dodô. Então, hoje em dia existe um veredito de Dodô para pelo menos umas 15 terapias que são equivalentes. De modo que alguns autores falam, nós não precisamos de uma terapia nova, a não ser que seja a promessa para fazer algo maior do que nós já temos. Porque as terapias, quando estruturadas, quando produzem suporte social, quando lidam com comportamentos e com emoções, elas provavelmente funcionarão. E nós temos, eu consigo te dizer aqui umas 4 meta-análises enormes de cabeça, principalmente de um autor chamado Coopers ou Quispers, que mostra exatamente as terapias tendem a ser equivalentes quando comparadas em ensaios clínicos. O que essas terapias que você cita, elas precisam? Porque assim, o veredito de Dodô, para quem não sabe, é uma alusão, né, que é feita a uma... Se eu não me engano, alguns artigos saíram na década de 70 mostrando que todas as terapias de todas as vertentes funcionam igual. Exato. A psicanálise, todos os tipos de terapia TCC, a análise do comportamento, terapia cognitiva, humanista. A Gestalt. Todas igual, e eles argumentavam que não precisava ter estudos específicos, porque todas funcionam igual e tal. A gente sabe que essas meta-análises tinham alguns problemas na época, né? Incluíam algumas coisas, misturavam alguns dados, mas o argumento, e que inclusive tem hoje pessoas que ainda defendem, é que o que basta é um contato humano e coisas assim. Pois é. Hoje a gente sabe que o que você, só para deixar claro para o público, você está dizendo que algumas psicoterapias empiricamente sustentadas, não é todas. Perfeito, obrigado só por para me deixar, corrigir. Porque depois o pessoal vai falar, os fatores comuns não é um oba-oba, como diz o Jean. Eu estou dizendo porque eu tenho experiência com a internet. Perfeito, cara. Não é um oba-oba. Nós conhecemos pelo menos 15 terapias. Inclusive, se você colocar lá The Effects of 15 Psychotherapy for Depression, do Quispers ou Coopers, você vai ver lá terapias equivalentes, inclusive com antidepressivos. Então, é um veredito de doutor atualizado. Então, vamos ter... selecionado, né? Por exemplo... Então, a proposta do veredito de Dodô era... havia um campeonato no livro da Alice no País das Maravilhas, e o Dodô era um pássaro, né, que hoje é extinto. Ele criou uma competição e falou, vamos encerrar a competição porque todo mundo é ganhador. Então, é um argumento teórico, filosófico, para mostrar que você não precisava testar terapia porque todas elas eram iguais. Isso. Agora, não são iguais todas as terapias, mas nós temos umas 15 bem testadas, inclusive terapias psicodinâmicas. Só para o pessoal ter uma noção, umas 15 de umas... De quantas existem? Mais ou menos. No site da Associação Americana de Psicologia, na divisão 12, eu fui buscar lá há menos de 2 semanas, tem 88 terapias categorizadas. Então umas 15 dessas funcionam iguais. Funcionam de forma no caso, equivalente. mais que todas as outras. Exatamente. Porque elas têm que ter. E também existe placebo psicológico, que é você ficar lá apenas acompanhando o paciente. Como é que está seu sintoma?
Ok, você melhorou, você não melhorou, ok, semana que vem você volta. Sem nenhum tipo que é a atenção mínima. Uma lista de espera. Uma lista de espera. Com a atenção mínima semanal. A terapia supera essa atenção mínima. Ela é mais eficaz, tá? Comprovadamente. Terapias que não têm estrutura, por exemplo, terapias não diretivas de forma alguma, também parecem funcionar menos. Tem uma meta-análise comparando ativação comportamental versus controles da Cochrane, e ela mostrou que ativação comportamental é equivalente a TCC, terapias de terceira onda, e possivelmente superior a terapias humanistas e terapias não diretivas. Então isso já mostra pra gente que não são todas iguais, mas dentre aquelas estruturadas, passo a passo, que produzem uma aliança terapêutica, que tentam lidar com problemas que o paciente traz na sessão, elas têm uma equivalência muito próxima. Agora, qual é o avanço que nós teremos daqui 10 ou 20 anos? Isso para depressão, tá? Outro dado também que é interessante. Os tamanhos de efeito. O tamanho de efeito é a magnitude da resposta que um tratamento faz, né, para quem está nos ouvindo. Para depressão, as terapias parecem ter um maior tamanho de efeito. Olha que interessante. Comparado com os transtornos de ansiedade. Então, parece que uma pessoa ansiosa melhora um pouquinho menos com psicoterapias comparadas a pessoas com depressão. Ela é menos sensível à psicoterapia. Mas só para ressaltar de novo, por favor. Você está dizendo essa equivalência e tudo para depressão. Para depressão. Porque se você pegar essas 15 terapias, eventualmente para borderline, para bipolar, para TOC, para TDAH, elas têm tamanhos distintos. Você está dizendo no contexto da depressão. E quando você olha as meta-análises, vocês vão ver, por exemplo, a ativação comportamental, ela, nas meta-análises que saem, ela tem um tamanho de efeito. Quando vocês virem lá, tem um Gzinho, né? Esse G, se for até 0.2, é um tamanho muito pequeno. Acima de 0.2 até 0.6 é um tamanho de efeito moderado. E acima de 0.6 ou 0.7 é um efeito grande. Então, a ativação comportamental apresenta tamanho de efeito de mais de 1. E isso equivale, se eu não me engano, a um número necessário para tratar de 4 pacientes. Então, a cada 4 atendidos, um melhora. O famoso NTT. É o NTT. Que isso é muito. Só para deixar claro para a galera, tem tratamento... Isso daqui não é tão simples achar. Não é tão simples. Qualquer tratamento não chega nisso. Não é. Então, tem tratamento que você precisa atender 10 para ter a resposta. Isso é muito bom. Tem tratamento que é 30. Que é 30, exatamente. Né? Em ensaios clínicos, a ativação comportamental tem tamanho de efeito assim. Agora, quando isso é comparado estatisticamente versus TCC, não tem diferença. Legal. São muito equivalentes. Mesmo que a TCC tenha, às vezes, um tamanho de efeito de 0,9, que também já é alto, versus esse 1,0, não é tão diferente. A visibilidade. Alguns estudos também sugerem que para você ter uma diferença visível, por exemplo, entre TCC de Beck versus ativação comportamental, você precisaria ter um ensaio clínico de 800 pacientes, que não, até onde eu saiba, não tem um ensaio clínico em psicoterapia com tantos pacientes assim. É muito difícil, né? É muito difícil. É diferente do cara ir lá buscar uma pílula. Né? Exatamente. Deixa eu te perguntar, um dos grandes Qs, né, um dos poucos Qs que eu tenho com ensaio clínico na psicologia e na fisioterapia, Sim. Né, e acho que nesses dois principalmente, é o seguinte, eu já deixei isso muito claro aqui para o público que acompanha o podcast, eles já sabem. Ensaio clínico é o que a gente tem de melhor para definir qual tratamento funciona e qual não funciona, Sim. porque isola as variáveis. Vocês já cansaram, tem vários episódios aqui, pessoal, assistam os episódios aí. Só que qual que é a minha parada? Quando eu vou ler, vê se faz sentido você que conduziu. Quando eu vou ler um ensaio clínico sobre transtorno de personalidade, sobre terapia comportamental dialética para tratar transtorno de personalidade borderline, Sim. Eu leio nos materiais e métodos, os terapeutas que implementaram a terapia foram treinados pela criadora da terapia. Aí eu fico pensando, como é que o cara no interior do Rio Grande do Sul, será que ele vai olhar vai falar, bom, beleza, DBT funciona para paciente borderline, vou replicar o que eles fizeram aqui. Só que a Marcia Liner não treinou ele, a criadora.
É diferente de um médico do interior do Rio Grande do Sul que viu que metformina funciona para diabético na dose tal, tantas vezes por dia, quando a glicada dele tiver em X. Sim. A metformina que o endócrino mandar o médico comprar na farmácia é a mesma do ensaio clínico. Exato. Porque a indústria farmacêutica se certificou do padrão de qualidade. Exato. Na terapia a gente não tem padrão de qualidade, Não cara. tem, infelizmente. Então, qual que é a minha pergunta para você? Porque você é um cara mega experiente e eu sei que tem muito profissional da psicologia nos assistindo aqui. O quão importante é, cara, esse treinamento, fazer supervisão, porque não adianta você ter a melhor evidência disponível e não ter a perícia para aplicar aquilo. Exatamente. Você pode acabar tendo um efeito colateral no paciente. Uma das discussões atuais na saúde pública no Brasil é: será que os nossos... E estou falando isso com toda boa vontade. Será que eu estou aplicando ativação comportamental mesmo? Exatamente. E se eu tiver no sistema público, que infelizmente tem algumas questões sobre... não tem alguns remédios de primeira escolha para transtorno bipolar, não tem, para obesidade não tem. Então a gente sabe que tem certas limitações, ok. Mas será que algumas outras pessoas estão utilizando TCC com os pacientes? Ou eles estão apenas sendo amigos, conversando qualquer coisa, misturando? E às vezes nem é por má vontade, é que não foram treinados. Não foram treinados. Então o treinamento é fundamental. O atendimento supervisionado é fundamental para que você tenha a aptidão, a competência de fazer o que as diretrizes do tratamento, o que a dose e a forma de aplicação seja corretamente. Perfeito. Agora, isso não significa engessar o tratamento, porque existe flexibilidade. O meu problema com os ensaios clínicos é que, na prática clínica, em algumas pessoas, você não consegue aplicar o protocolo sessão por sessão. Você precisa de mais tempo, você precisa reforçar a aliança terapêutica, você pode pular etapas. Então, a dificuldade é você seguir os protocolos, os manuais, com flexibilidade, que é a proposta também da PBE, né? De forma que o paciente seja atendido com qualidade. Perfeito. Não sei o que você acha. Não, concordo totalmente. E aí, nesse sentido, você é professor lá do INPBE. Sim. Você deu um curso de ativação comportamental. Como é que você estruturou aquele curso para o público entender um pouquinho o que tem lá? Eu sou muito orgulhoso desse curso. Eu agradeço ao Jean, a você também por esse curso. Eu acho que foi um dos cursos mais completos que eu já dei de ativação comportamental. Lá eu coloquei o que é depressão, detalhes sobre a depressão, sintomas, como a depressão se instala do ponto de vista psicológico, porque tem várias variáveis. Nós temos também, então, as primeiras sessões de ativação comportamental na prática, e mostrando a sutileza de um paciente disse, não vou fazer isso não. E como lidar com esses pormenores. Avançamos para o planejamento de atividades, dizendo até como é que os pacientes podem ser abordados quando eles resistem a fazer as atividades. Quando os pacientes têm problemas não é a falta de prazer, e sim excesso de esquiva ou de problemas a serem resolvidos. Manejos em casos de depressão resistente ou persistente, tem pessoas que estão deprimidas há anos, como lidar com essas pessoas, valorizando os pequenos passos. Então foi um curso assim muito repostado, eu vejo, porque muita gente reposta esse... É que é muito prático. Acho que você soube fazer isso muito bem. É um curso... Eu assisti. É um curso muito prático. Que bom ter sido. E uma das maiores dificuldades que a gente vê quando faz evento presencial e coisa com psicólogo é, cara, eu não consigo trazer da teoria para a prática. Eu vejo no livro, mas não sei. Aí é isso. O livro, ele não mostra, por exemplo, quando o paciente fala não quero fazer. Exato. Alguns mostram, mas não tem... Não tem. O negócio que só a prática clínica traz, né? Então... É um curso de sucesso lá dentro, um dos mais vistos. Assim, que bom, que bom saber. Inclusive, eu vou aproveitar e vou fazer um jabá aqui, pessoal. Se você está assistindo esse podcast e você é da psicologia, está no último ano da psicologia ou já é formado em psicologia,
A gente está com a pós-graduação em prática baseada em evidências em psicologia clínica aberta. A gente abriu neste dia 12, que eu acredito que é o dia que está saindo esse podcast. E se você quiser ter mais informações, ou melhor, dia 13 está saindo esse podcast. Se você quiser ter mais informações, você pode clicar aqui no link da descrição e no primeiro comentário fixado, que você vai direto para a página lá para conhecer a pós-graduação, tá? A gente tem mais de 360 horas de aulas, a gente tem 24 supervisões públicas. Então, só isso daí, a supervisão do Jean é R$1.000. Ele vai dar 24 supervisões lá. Só muito isso daí já daria Tem as mentorias também. Tem as mentorias comigo, mentorias de posicionamento digital, mentorias de divulgação. E tem toda a estrutura de você aprender a ser um psicólogo de excelência, desde os fundamentos da prática baseada em evidência, curso de ativação comportamental, curso de terapia cognitivo comportamental, curso de DBT, curso de ACT. São cursos altamente práticos, sempre com ultra especialistas no tema, como por exemplo o Kurt, que fez ensaio clínico na terapia, tá? Então, se você tiver o interesse em aperfeiçoar a sua prática clínica e se posicionar de forma diferente no mercado, clica aqui no link e dá uma olhadinha na página lá. Fechou? Kurt, uma outra questão, cara. A gente tem... dentro do tratamento dentro da psicopatologia da depressão, né? Uhum. A gente tem a depressão que faz parte do espectro do bipolar. Sim. Então tem a depressão unipolar, que é a que classicamente a gente chama de depressão, né? No senso comum, digamos. Sim. Mas a gente tem um paciente que pode deprimir e também tem uma virada hipomaníaca ou maníaca, Exatamente. que é o famoso paciente bipolar. Uhum. E esta depressão ou este paciente... A orientação de tratamento segue a depressão comum? A ativação comportamental funciona também quando ele está nesse polo negativo? Como é que é o manejo nesse caso de depressão bipolar? Na depressão bipolar, nós temos ali um episódio depressivo com os critérios estabelecidos. Mas existem evidências de que é uma depressão mais grave e resistente. Existe mais cansaço, paralisia de chumbo, como é chamada, né? E o risco de haver viradas para o outro polo, ou maníaco ou hipomaníaco. E depois desses polos maníacos ou hipomaníacos, onde a pessoa às vezes fica excessiva, ela faz coisas impulsivas, ela entra num outro período como se ela explodisse e depois ela se deprimisse. E nessa fase as pessoas têm um alto risco de tirarem a própria vida, maior do que a depressão unipolar. O paciente bipolar, o risco é elevadíssimo. Exatamente. Principalmente porque na hipomania ou mania, isso geralmente vem acompanhado de uma série de comportamentos de risco, término de relacionamento, gasto de dinheiro. Né? É uma população muito... que nós precisamos olhar. É uma doença muito grave. A melhor recomendação é a TCC e a terapia do ritmo interpessoal, que não é muito conhecida aqui no Brasil. A ativação comportamental, se eu não me engano, tem 1 ou 2 ensaios clínicos, mas ela não é a primeira escolha. Agora, e eu não estou forçando a barra, não, qual é o nome daquela expressão, como se fosse uma plausibilidade. É plausível de que ela possa ajudar na fase depressiva. Mas é mais difícil. Aí, na minha experiência, eu vejo que é muito mais difícil você ativar um paciente com depressão bipolar. Porque você acha que esse colete de chumbo dificulta mais a exposição a contingências reforçadoras? E a instabilidade de humor é muito violenta, de modo que a pessoa não consegue... Também uma outra publicação que vai sair em breve, pacientes que têm alto nível de desregulação emocional, pensa rápido demais, fica muito ansioso, às vezes está muito excitado assim por dentro, agoniado, acelerado, às vezes muito plano e às vezes cai de vez, é muito mais inconstante. Então a gente tem que começar ajustando a rotina dessa pessoa, primeiro passo. E fazendo essa pessoa seguir por um bom tempo um acompanhamento médico, psiquiátrico, para que o remédio seja dado da forma apropriada. Né? E tem muitas flutuações no caso. Agora, cada caso também é único. Tem pessoas
que têm uma excelente resposta. Claro. E tem pessoas que são muito graves e podem precisar de internação. Então, assim, nos meus pacientes com transtorno bipolar, fase depressiva, eu tendo a usar TCC convencional e ativação comportamental mais suavizada. Saquei. Entendeu? E também utilizando alguns recursos da terapia do ritmo interpessoal. Eu não tenho formação nessa terapia, mas ela basicamente programa uma rotina para que a pessoa faça, apesar de toda a instabilidade. Então, por exemplo, exercício físico, almoçar na hora certa, ter um horário de sono. Então, você vai reprogramando a linha de base biológica da pessoa, de modo que ela possa funcionar bem. Você já viu uma hipótese que tem na literatura sugerindo que o transtorno bipolar, e aí é uma hipótese discutida, claro, né? Aqueles artigos de perspectiva. Sim. Que são muito úteis para estabelecer relações. Sugerindo que o transtorno bipolar seja um transtorno do ciclo circadiano. Já ouvi falar. Porque se você for pensar, tem o ciclo circadiano, que circula um dia, né? Circadiano, por isso o nome, e tem o ultradiano, que são ciclos maiores. E se você for ver o paciente bipolar, ele tem momentos de hiperalerta, hiperexcitação, e seria como se tivesse comprimido num dia o momento que a gente está mega acordado, querendo fazer um monte de coisa com um monte de energia, e os momentos de super queda, né? Inclusive essas terapias, se você pegar, por exemplo, o lítio atua em enzimas que estão extremamente, são enzimas chaves no núcleo supraquiasmático, que é a região onde é responsável pelo ciclo circadiano. Então o lítio atua lá. Pacientes que têm privação de sono, que são bipolar e têm privação de sono, é preditor gravíssimo para abertura de ciclagem de humor. Então é muito interessante essa terapia do ritmo interpessoal, porque parece que no bipolar o ciclo circadiano ajustado é especialmente, todos são, mas é especialmente mais importante, né, cara? Eles é como se fossem muito mais afetados por exatamente. tudo. E aí você não apenas deprime, você fica... eu não sou um especialista em transtorno bipolar, não, só quero deixar isso claro, né? Mas a instabilidade é mais acentuada. Exato. O deprimido fica... O ansioso fica ansioso, o deprimido fica passivo, e alguns pacientes com transtorno bipolar, eles têm instabilidades. E o bipolar na hipomania e na mania é muito complicado porque ele gera consequências que é muito difícil de lidar depois. É término de família, é estourar gastos, 3 cartões de crédito. Né? Você também tem um fator de alguns casos de vergonha depois do que você... Exatamente. Não, é isso que eu quero dizer. Um arrependimento absurdo. Exato, você fez um monte de coisa que não deveria. Isso. Puta, aí quando você cai, cara, você tem realmente um peso maior ainda para suportar, né? Eu tenho algumas pessoas, falando de uma forma assim muito cuidadosa, algumas pessoas com quem eu tento ajudar, às vezes elas até têm dificuldade de ficar na mesma cidade. Exatamente. Porque... Pinta cabelo, corta cabelo. Porque depois que passa, né, se for um profissional mais conhecido, assim, é muito, mas a gente precisa olhar com muita... Existe esperança, essa é a mensagem, porque esses pacientes, quando acompanhados, eles melhoram. Isso, exato. Né? E quando a gente está falando desses casos mais graves, a gente está falando ali de 30%, 20% de casos super difíceis. Que é o que acaba vindo para procurar ajuda, já passaram por muitos profissionais. E uma coisa também importante falar no bipolar, né, é que a gente fala bipolar, mas são 3, na verdade. Ele tem o normal. Sim. Né? Então o cara acha que sempre vai viver num dos 2 extremos. A maior parte do tempo da vida de um paciente que passa por tratamento bipolar é eutímico, é normal. Sim, sim. Pouco em mania, um pouco mais em depressão, mas não é um dos 2 sempre. É obrigatório ter um dos 2 polos, né? Então isso é um ponto importante de frisar também. Perfeito. Eu tinha mais uma pergunta sobre a sua pesquisa. E como é que foi o recrutamento dos pacientes? Eles tiveram adesão? Como é que aqui no Brasil rodar um ensaio clínico? Então, para depressão, eu vou falar que foi simples. Porque nós divulgamos tudo isso aprovado pelo Comitê de Ética. Na época, interessante, o Instagram não era tão bombado assim, era Facebook, mas a gente colocou banners. Eu passei pessoalmente em várias clínicas mostrando
a aprovação e o projeto, e essas clínicas começaram a encaminhar pacientes. A gente foi para a rádio, a gente foi para a internet, e nós tivemos mais de 500 ligações. Que legal. Dessas 500 pessoas, vamos dizer assim, 100 preenchiam os critérios de inclusão. Tá? Que aí tinha que estar usando remédio, tinha que estar com psiquiatra, não podia estar fazendo terapia, não podiam ser pacientes com transtorno bipolar, não podiam ter uso excessivo de substâncias. E eu quero fazer uma defesa aos ensaios clínicos, que às vezes eles falam, não, mas ensaio clínico só tratou depressão. Não, isso é mentira. Não é verdade. Eles às vezes se excluem geralmente transtornos psicóticos, uso de substâncias atual e grave, e transtorno bipolar. Agora, o resto, nós temos lá uma série de comorbidades, inclusive ansiosas. Legal. Então, não é isso. Essa é uma crítica infundada sobre... Ali foi só depressão, paciente muito quadradinho. Não é verdade. Às vezes, os critérios de inclusão são muito restritivos. Mas aí acho que também a proposta do ensaio clínico é outra, né? Exatamente. Às vezes é ver eficácia e não efetividade. Exato. Eficácia você vê no negócio muito preciso, né? Exato. Tem uns que pesam a mão mesmo nos critérios de exclusão, mas acho que é uma exceção. A regra é outra. E outros abrem demais, de modo que fica... Isso. Se botar uma pessoa com esquizofrenia no meio, você não vai achar efeito nenhum. Que terapia é essa que funciona para todo mundo, né? Como também. Então houve uma boa procura. Né? Inclusive essa semana, esse ensaio foi rodado em 2014. Semana passada... E tem algum lugar aí que esse cartaz ainda está e me mandaram uma mensagem. Vocês ainda estão atendendo? Olha só. E que a terapia era gratuita. Porque aí, a vantagem de participar é a terapia gratuita. Exatamente. Né? Do sujeito. Exatamente. A terapia gratuita. E vocês treinaram os profissionais? Exatamente. Legal. Eu treinei a equipe de ativação comportamental e o professor Ismar treinou a equipe de terapia cognitiva processual. Legal. Né? A ativação comportamental, nós tivemos 2 terapeutas, mas eu fui o terapeuta que fez a maior parte. Realmente. Tínhamos um avaliador cego, ou seja, nós tínhamos um profissional que avaliava apenas... se você fosse um paciente, ele te avaliava sem saber em qual grupo você estava. Ele era blindado, né? Para saber. E o paciente era informado. Não diga, você só vai chegar lá e responder as perguntas dele. Legal. Então, não diga que a gente atendeu e tal. Exatamente, legal. Jamais. E deixa eu te perguntar uma coisa, Kurt. Nesse contexto, vocês tinham algum tipo de controle para o terapeuta não utilizar outros tipos, por exemplo, alguma coisa da cognitiva quando estava fazendo a ativação comportamental? O protocolo da TCP, tem boa parte ali que tem... Na verdade, é muito completa. Ela tem tanto que nós queremos investigá-la para depressões mais graves, porque a ativação comportamental não foi testada ainda para depressões persistentes, duradouras. A melhor evidência é de TCC mesmo. Então, no grupo de ativação, nós não fizemos reestruturação cognitiva. Então, assim, quais as evidências desse pensamento? Não, eu entendo seu pensamento, como você pode agir apesar dele. Esse foi o controle. E as sessões foram gravadas. É tão difícil porque o tamanho naquela época não foi... Hoje você grava no Zoom, né? Naquela época... E era presencial. CDzão. Era o celular. E às vezes o celular dava defeito. Mas nós temos os registros até hoje. Legal. Que ia ser uma outra publicação, mas não foi adiante. Legal. E na sua prática clínica, por exemplo, você falou que quando chega um paciente bipolar, você tende a utilizar na fase depressiva a TCC clássica, né? Como minha primeira escolha. Como primeira escolha. E você usa a ativação comportamental de uma forma mais pontual, branda e tal. O que você, como um clínico, pensa nessa mescla de protocolos no mesmo paciente, nessa utilização de ferramentas de diferentes protocolos, né, nesse ecletismo, digamos assim? Como é que você lê? Por quê? Porque muitos profissionais que estão nos assistindo devem ter um certo medo de sair do protocolo da TCC dentro de um paciente e utilizar alguma ferramenta de uma outra abordagem. Como é que você vê isso como profissional? Eu vejo e até ensino, no INPB inclusive, a você fazer essa flexibilidade. Não tem problema nenhum, inclusive é recomendado. É o que se chama de intervenções via componentes. Então, um paciente com preocupações,
Claro que eu uso reestruturação cognitiva com pacientes com depressão, óbvio. Agora depende, esse paciente está mais aberto, eu estou vendo que existe um alto nível de distorção cognitiva. Ele traz toda hora, né? Exatamente. Então eu vou não, esse paciente aqui vai cair muito bem com essa estratégia. Então envolve você conhecer os principais mecanismos de mudança. Perfeito. Eu vou dizer assim, né? De pelo menos umas 3 psicoterapias. Agora, tá errado você usar apenas TCC? De jeito nenhum. Funciona muito bem. Mas, por exemplo, uma terapia que eu gostei muito. Primeira, terapia cognitiva processual. Segunda, terapia, além da ativação, né? A terapia interpessoal. Ela é muito interessante, porque ela dá conta de depressões desencadeadas por conflitos familiares. Então, a gente, primeiro, explora as emoções e melhora a expressão emocional para as pessoas. Então, é muito legal. E isso não faz... A teoria vai caindo, na minha opinião, tá? A teoria vai caindo por terra à medida em que você vai dominando os componentes que foram testados em ensaios clínicos, em estudos experimentais, em estudos com animais. Você também citou, interessante, que o comportamento do tipo depressivo em animais, ele é revertido com antidepressivos. Fluoxetina. Eu fiz isso no laboratório. Você fez isso. Legal. Mas também existe uma outra reversão, que é você empurrar o ratinho para a gaiola do lado. Isso. Então, essa e existe você enriquecer o ambiente dele, enriquecer o ambiente, botar uma rodinha de correr para ele fazer exercício. Então, isso como a gente não vai utilizar Mas isso? deixa eu te perguntar, como é que o cara que está olhando isso, eu imagino que essa improvisação, ela exista dentro de 4 linhas. Sim. Ou é um... Não é um oba. Você tá vendo como, por exemplo... Você tem que ser meio que... Tem que ter uma fidelidade a algumas coisas, né? Primeiro você vai formular o caso. O que é uma formulação de caso? Eu geralmente parto do diagnóstico. Alguns profissionais não do diagnóstico de transtorno mental. Nem sempre é necessário, mas ele é muito útil. Por exemplo, depressão. Eu tenho um paciente bastante deprimido e extremamente preocupado com o trabalho. Né? A ativação comportamental, ela foi testada para ansiedade generalizada, para transtorno do pânico, para TEPT, mas ela não tem uma estratégia para preocupação em si. Agora, a terapia cognitiva para TAG tem estratégias de você lidar com o pensamento. Olha o que é uma preocupação aqui. Você consegue perceber aos poucos. Primeiro, existe um exagero nesse conteúdo. Não estou dizendo que você está errado. Existe um exagero. Você está antecipando. Ok, então você já enfraquece um pouquinho. Opa, estou indo me preocupar. Vamos fazer uma metáfora aqui do imã. Quando o imã... Isso, inclusive, é uma técnica citada em meta-análises que compararam TCC para TAG, né? Transtorno de ansiedade generalizada. Então, você vai tentar desviar sua atenção para outra coisa que seja mais útil e produtiva. Então, essa nuance, a ativação comportamental não tem. Por que eu não vou usar uma estratégia dessa que já foi testada tanto em ensaios clínicos quanto em meta-análises? Perfeito. Você está abrindo mão de uma... Tipo, o que eu vejo é um cara tentando tirar um parafuso com uma ferramenta, não está funcionando, aí tem uma no lado, ele não pega. Eu não consigo ver essa dificuldade. Agora, às vezes, embola quando você tenta entender. O que embola é quando você tenta utilizar... Deixa eu dar um exemplo aqui. Se você começar a tentar reestruturar crenças centrais, você tem que fazer o procedimento inteiro. Para que você não se confunda teoricamente. Talvez... Eu não tenho... Então, minha resposta é: eu não tenho tanta dificuldade de flexibilizar os tratamentos, não. Mas eu entendo que algumas pessoas tenham. Eu acredito que seja mais uma fidelidade teórica, sabe? Que atrapalha. Eu também acho. Ao meu ver. Não, aquela teoria tem... Uma teoria perfeita não existe, não. Não. Que englobe tudo, até porque a gente não tem como desenhar um paciente... Agora, preocupação. O que é bom para preocupação? Nós temos mindfulness, nós temos essa metáfora cognitiva, nós temos reestruturação cognitiva. E nós temos estratégias comportamentais.
Então eu falei umas 5 aqui, né? Qualquer pessoa que olhar um manual vai encontrar. Esse paciente não funciona muito com deixar a preocupação de lado, mas ele funciona muito bem com atenção plena. Ele funciona muito bem questionando qual é o pior cenário se minha preocupação de fato Nossa, eu já tive vários pacientes que responderam muito bem a atenção plena, a mindfulness. Exatamente. Quando ele engaja e gosta, meu Deus do céu, é uma mudança gigantesca. Exato. E por que você não utilizaria? Por que não, né? Uma reflexão interessante, né? Fazendo uma analogia também com os antidepressivos, se eu não me engano, são os de primeira linha, os IMAL, que tem contraindicações. Tem muitos efeitos colaterais, então alguns médicos não gostam de prescrever. Eles mexem em umas enzimas que tem em todo o corpo. Tem profissionais, psicólogos, que também não gostam de fazer ativação comportamental ou não gostam do mindfulness. Também tem isso do profissional, né? O importante é que ele esteja atento aos principais recursos para lidar com as queixas do paciente. E quantos... Isso é tudo pergunta pessoal, tá? Tudo bem. A gente não está olhando para evidência agora. Certo. Na sua experiência como profissional da psicologia, quantas abordagens, digamos assim, um profissional deveria saber, mínima? Por exemplo, não precisa ser quais, mas mais certo. Ou menos. Ou quais também, tipo, tem que saber de TCC pelo menos, não tem hoje como não saber de TCC. Minha resposta pessoal, 2, 3. O que você diria? Eu diria análise do comportamento, terapia cognitiva e teoria do apego. Legal. Que na minha opinião pessoal. Não precisa de outras. Legal. Tá Legal. bom demais essas 3 aqui. Com essas 3, assim, você vai, digamos que, resolver 90% da sua demanda. Eu acho que sim. Aí vai vir um cara lá com um transtorno específico, alimentar, borderline, eventualmente tu encaminha. Aí eu tô falando de teoria sobre o comportamento, né? De intervenção... Não, intervenção. De intervenção, perdão. De intervenção, nossa, aí eu acho que a pessoa tem umas 5 ou 6 aí, viu? Você acha que uma pessoa... Matheus, faz um Reels disso daí pra eu postar no Instagram. Acho que sim, na minha Você acha opinião. que uma pessoa... A pergunta é, você acha que uma pessoa, um profissional da psicologia, deveria saber quantas psicoterapias, intervenções para ser um bom profissional? Umas 5. Quais delas? TCC convencional, ativação comportamental, DBT, terapia interpessoal e intervenções de atenção plena. Essas 5. Legal. Certo? Essas 5. Você acha que isso daí ele cobre uns 90% do consultório? Exatamente. Eu vou colocar uma sexta terapia aqui, que vocês podem procurar, que tem manuais. Terapia de suporte. Eu não sei se a tradução aqui para o Brasil é terapia, que é supportive therapy. Eu não sei se a tradução é a de apoio ou se é terapia de suporte. Não sei o que, é que você já viu assim. Não. Mas vou chamar terapia de apoio não diretiva. Se você olhar os manuais, às vezes alguns pacientes, nenhuma dessas estratégias entra. Não entra. Um paciente não quer, ele já passou por várias, não me manda fazer escala, eu não tenho. Você vai fazer apoio, que já é muita coisa. Legal. Você vai refletir emoções, ventilar emoções, produzir um pouco de catarse, você vai falar da transferência, você vai investigar. Então é uma terapia mais solta. Talvez ela seja menos eficaz, mas ela é útil. Então eu diria que essas 6, assim. Como é que você aprende essas 6 terapias? Fazendo em PBE. Pior que lá tem todos os cursos completos. A de DBT, por exemplo, o Jean rodou o Brasil dando aula, pô, com ele. Agora, também eu acho que tem que ter os nichos, né? Por exemplo... Mas assim, é que a minha tese é que um profissional, eu concordo totalmente com você. Que bom. Eu acho muito perigoso um profissional. Você pode ter um médico que opera só cotovelo. Sim. O cara só opera cotovelo. Sim. Mas ele sabe fazer uma ausculta do pulmão. Perfeito. Saber se o cara tá gripado ou não. O problema é o psicólogo que opera só cotovelo e, cara, não sabe identificar se o cara tá com pulmão cheio de catarro. Nossa... Você entende a minha parada? Eu acho que você deveria ter uma bela de uma noção. Sim. Eu tenho um psiquiatra amigo meu, Renato, que ele disse, se você estudar só DBT, você só vai cumprimentar os boi que você conhece. Todo mundo é borderline. Todo mundo vira borderline. Você tem que ter uma boa noção para olhar com vários prismas o paciente, saber quando você tem que encaminhar e saber quando você tem manejo. Exatamente. Exatamente. Se você entrar... Vamos pegar um caso assim... Transtorno de personalidade... narcisismo, transtorno de personalidade obsessivo-compulsiva.
Como é que a gente faz? Essas terapias aqui, uma sozinha, talvez não dê conta de forma completa desse paciente, não. Em minha humilde opinião. Você precisa de outras estratégias. Você tem que buscar, ou você procura um especialista e faz o dever ético de encaminhar, não é? Exato. Na minha opinião. Não, eu talvez concordo. depois de amanhã eu mude. Mas eu faço o mesmo raciocínio com a medicina. Sim. O cara vai, o clínico, ele vai tentando ali, quando ele vê que é um negócio que ele não encaminha, entendeu? Vê um paciente com um problema específico que você não tem ferramenta para manejar, encaminha. Mas o profissional da psicologia, na minha análise, ele deveria ter uma bela de uma competência em pelo menos umas 5, né? Que isso vai dar traquejo para ele para ter segurança de encarar um consultório que de fato vem pacientes reais ali atender no seu dia a dia, com dificuldades, com anseios, com problemas. E eventualmente alguns desses pacientes você vai ter que encaminhar, mas vai ser minoria. Você tendo essas competências que você citou, cara, você vai ser um baita de um profissional. Meu recorte aqui foi depressões, tá? Exatamente. Depressões aqui. Você não. Eu não uso ativação comportamental em todos os meus pacientes. Porque tem uns cujas características não dão certo. Ele também não gosta do jeito, naquela ideia daquele princípio da PBE, que é preferências do paciente. Ele não quer fazer mais nada, ele está muito cansado. Mesmo que eu eduque, ensine esse paciente a importância, mas não vai ser por aquele caminho. Entende? E aí, como é que você faz se você não tem nenhum outro tipo de repertório? Se você só sabe... Não, mas eu digo, se você é um cara ultra especialista em ativação comportamental e nem TCC você não sabe. Você vai ficar... Não vai funcionar. Ferrou. Aí você vai ficar enfiando no paciente, não, tem que ativar, tem que ativar, tem que ativar. Por isso que eu digo que ter esse leque é importante, cara? Muitos pacientes, as pessoas que me procuram para fazer supervisão de ativação comportamental, o paciente não tem só depressão, ele tem frequentemente, no meu recorte, né, um transtorno de personalidade. Então eu falo, olha, esquece a ativação comportamental. Vamos trabalhar primeiro a aliança. Depois disso, talvez a gente comece com estratégia de DBT. Legal. Tem depressão, mas não é o transtorno, não é o core ali, o primário, né? Que mais está afetando. Que mais está afetando. Não é. Tá? E essa é a dificuldade. Esse paciente não faz... o funcionamento dele é assim. Esse paciente precisa de mais compreensão. Essa é a personalidade dele. Então, às vezes, a gente abre mão da ativação para ir para outras estratégias para lidar com a depressão, obesidade. É muito difícil tratar, por exemplo, um paciente cardíaco em terapia. Você precisa de uma equipe disciplinar, você precisa de contato com... Você não sabe até onde pode ir, né? Com a ativação dele. Vai mandar fazer exercício. Eu dirigi sozinho uma vez, um paciente não tinha capacidade cognitiva de dirigir um carro, mas ele estava doido para dirigir um carro. Não vamos dirigir, aí expõe o paciente a risco. Exato. Está medicado, tomando benzodiazepínico, que dá uma letargia, vai botar a dirigir. A importância de também saber um pouco de psicofarmacologia. Exato. Assim, Kurt, eu sou um cara que eu tô lutando para mostrar para a galera da psicologia que tá na hora da gente vestir o nosso chapéu, a carapuça, de uma profissão séria. Entendeu? Que a gente precisa entender de diversas coisas. Passou aquela época de você ler 2 livros de TCC clássica e acabou. Não precisa saber mais nada. Exatamente. Tá na hora da gente se... Né? E que bom que pessoas como você concordam com isso. Do profissional ter mais repertório, saber um pouco mais, saber de psicofarmacologia, ter boas noções para conseguir conversar de igual para igual com um psiquiatra, com um nutricionista, né, cara? Claro. Eu acho que esse é o caminho. E que as pessoas busquem... que elas também investiguem o profissional que elas estão indo, né? Para saber se aquele profissional tem algum tipo de experiência naquele caso, na minha opinião também, porque não pode ser qualquer um para um problema assim, muito específico. Também existe isso. Sim, com certeza. Às vezes eu faço uma analogia com da psicoterapia bem conduzida com a cirurgia. Isso aí. O procedimento é aquele ali. Mesmo que a pessoa não queira fazer, ela se recuse, ok. Mas a melhor evidência diz aquilo dali para aquele paciente com determinada queixa. Kurt, deixa suas redes aí pra galera, cara. Como é que o pessoal pode te encontrar, fazer supervisão, agendar terapia? Como é que tá hoje em dia? Minha principal rede é o Instagram. Vocês podem colocar... Pode? Curte.Hemani. Se você coloca curte com C,
e ponto, vocês já vão me encontrar lá. Então, por gentileza, sigam. Eu adoro discutir, apresentar algumas coisas, algumas reflexões. E lá tem como me contactar. Legal. Aí você dá supervisão, você está atendendo? Exatamente. Legal. Faço pesquisas. A minha principal área é realmente o atendimento clínico e supervisão. Você está vinculado a alguma universidade hoje como professor? Sim. Eu sou professor das Faculdades Integradas Padrão. Legal. Lá na minha cidade, justamente orientando pesquisas de TCC. Legal, que bacana. Então Legal. É uma área que eu gosto muito da pesquisa. Legal. Curti, obrigado pela sua presença, cara. Foi um prazer enorme. O prazer foi meu. Aprendi um monte. Maravilha de seu podcast é que você tem um cara ultra especialista na sua frente que você pode perguntar o que você quiser. Fiquei com receio de algumas perguntas aí, mas foram bom. opiniões, de repente daqui uma semana, a depender de como andam os dados. Mas isso a galera aqui do podcast já tá treinada. Cara. Eles então já entendem que talvez daqui um ano a gente grave de novo e você fale, vamos refazer aquele ponto lá que já atualizou. Exatamente. Então isso, a galera daqui já tá vacinada contra isso. Muito bom. Obrigado, cara. Eu que agradeço a você a oportunidade e o impacto que você está causando na psicologia brasileira. Legal. Pessoal, se inscrevam no canal, dê um joinha aí antes de você sair do vídeo, porque isso é muito importante para nós e você reforça o meu comportamento de vir aqui, fazer mais podcasts. E compartilhe esse episódio com o seu grupo de psicologia, com os seus colegas, porque acho que isso são informações valiosas para a nossa profissão e para a gente tentar tornar a psicologia uma profissão mais valorizada aqui no Brasil. No mais, nós nos vemos no próximo episódio e até lá.